Escola Bíblica da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Campo Cajueiro Seco, Congregação Pio XII. Revista para adultos. Tema: Jesus, o Rei dos Judeus, e nosso Rei também. Lição 7. Leitura temática. Mateus 27, 22. Pilatos então lhes perguntou: que farei, então, com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: seja crucificado. Tema da lição: Jesus ou Barrabás? Análise do texto de Mateus 27, 22. O texto: Pilatos então lhes perguntou: que farei, então, com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: seja crucificado. Contexto histórico e situacional imediato. Para entender este versículo, precisamos recuar alguns momentos no relato de Mateus. Cena no pretório. A ação se passa no palácio do governador romano, Pôncio Pilatos. Jesus foi levado pelos líderes religiosos judeus, sumos sacerdotes e anciãos, sob a acusação de perturbação da ordem pública, clamar ser rei dos judeus, um crime político sob a lei romana. A inocência de Pilatos. Mateus deixa claro que Pilatos não via culpa em Jesus, Mateus 27, 18 a 23. Sua pergunta em 27, 22 é uma tentativa desesperada de liberar Jesus, seguindo o costume pascal de soltar um prisioneiro, já frustrado pela multidão que escolheu Barrabás. A audiência, a multidão que grita crucifica-o, não é necessariamente a mesma que, dias antes, ovacionou Jesus na entrada triunfal, Mateus 21, 1 a 11. Mateus a descreve como uma multidão reunida pelos líderes religiosos, Mateus 27, 20. Eram provavelmente partidários dos sumos sacerdotes, zelotas desapontados e uma população instigada. 2. Como o povo estava pensando de Jesus, a mentalidade da multidão. A mudança radical no sentimento popular em relação a Jesus é um dos elementos mais dramáticos do Evangelho. Vamos decompor a psicologia da multidão. A decepção com o Messias não guerreiro. Expectativa messiânica. O povo judeu do primeiro século, sob o jugo romano, aguardava um Messias político e militar, um novo Davi que os libertaria pela espada. Muitos seguiram Jesus na esperança de que ele fosse esse líder. A realidade de Jesus: em vez de confrontar Roma, Jesus falou de amor aos inimigos, perdão e um reino que não é deste mundo. Sua prisão pacífica no Getsemane foi o ápice da decepção para os que esperavam uma revolta. Um Messias preso, espancado e silencioso perante as autoridades era, em sua visão, um Messias fracassado. Se ele não podia salvar a si mesmo, como salvaria Israel? A influência poderosa dos líderes religiosos. Manipulação estratégica. Mateus 27, 20 é crucial. Os sumos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e mandar matar Jesus. A palavra persuadiram, no grego aneseizan, implica agitação e instigação. Acusações teológicas. Os líderes não focaram apenas na acusação política perante Pilatos. Eles minaram a credibilidade de Jesus perante o povo, possivelmente acusando-o de blasfêmia, por se declarar filho de Deus, e de ser um falso profeta que estava levando Israel ao pecado e, consequentemente, ao julgamento de Deus. Medo e pressão social. Em uma cultura de honra e vergonha, e sob a forte influência do sinédrio, o cidadão comum poderia facilmente ser coagido a seguir a opinião dominante, especialmente quando incitada pelas figuras religiosas de maior autoridade. A escolha entre dois salvadores. Barrabás versus Jesus. A escolha apresentada por Pilatos era profundamente simbólica. Barrabás era um notório prisioneiro, Mateus 27, 16, possivelmente um zelota ou um revolucionário que usava violência contra Roma. Ele representava o messianismo de força e violência que o povo compreendia. Jesus representava o messianismo de serviço, amor e sofrimento. A escolha da multidão. Ao gritar pelo nome de Barrabás, a multidão não estava apenas escolhendo um homem, mas rejeitando o caminho de Deus em favor do caminho do mundo. Era a humanidade preferindo a solução violenta imediata à solução divina, pacífica e aparentemente fraca. 3. Uma exegese referente à pergunta e à resposta, Mateus 27, 22.
A pergunta de Pilatos: que farei, então, com Jesus, chamado Cristo? Esta é uma das perguntas mais fundamentais do Novo Testamento. A palavra então, no grego, liga a pergunta à escolha anterior de Barrabás. Já que vocês o querem de volta, o que faço com este outro? Pilatos usa o título Cristo, o ungido Messias, possivelmente com um tom de sarcasmo ou incredulidade, mas, involuntariamente, proclama a verdadeira identidade de Jesus. A resposta da multidão: seja crucificado. No grego stauroteto. A resposta é imediata e unânime: todos responderam. Revela uma decisão coletiva e fervorosa. Crucificar era a pena mais horrível, humilhante e dolorosa do mundo romano, reservada para escravos, rebeldes e os piores criminosos. Ao exigir a crucificação, a multidão não queria apenas a morte de Jesus, mas a sua máxima humilhação e rejeição pública. Era uma forma de declarar: este homem é um malfeitor, amaldiçoado por Deus. Deuteronômio 21:23. 4. Conclusão e aplicação teológica. Mateus 27:22 captura o clímax da rejeição humana a Jesus. A cena não é apenas sobre a culpa de um grupo específico, mas uma representação profunda do coração humano. O julgamento do mundo com Deus, a humanidade, representada pela multidão mista de judeus e gentios, Pilatos, julga e condena o seu próprio Criador. A inversão de valores: o povo de Deus rejeita o Messias de Deus, preferindo um revolucionário violento. Isto mostra como a religião, quando distorcida, pode se tornar a maior oposição à verdade divina. O caminho da salvação, ironia divina, é exatamente através desta rejeição e crucificação injusta que Deus estabelece o caminho da salvação. O grito da multidão por sua morte torna-se, paradoxalmente, o meio pelo qual ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. A crucificação, símbolo máximo de maldição, torna-se o símbolo máximo de redenção. Reflexão pessoal. A pergunta de Pilatos ecoa através dos séculos: o que farei com Jesus? A resposta da multidão nos alerta sobre como as pressões sociais, as decepções e as expectativas erradas podem nos levar a rejeitar Jesus e seus caminhos. O estudo nos convida a examinar se, em nossa própria vida, estamos buscando um Jesus que se adeque aos nossos desejos ou nos submetemos ao Jesus real, mesmo quando seus caminhos são misteriosos e contrários à nossa lógica.